Lucas capítulo 7. O tema da nossa mensagem de hoje é o Deus que coloca ordem no caos. O Deus que coloca ordem no caos. Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 16. Lucas 7, 11 a 16. Nós vamos orar mais uma vez antes da nossa mensagem. Senhor Deus, nosso tempo aqui é consagrado ao Senhor. Nós queremos aprender para viver. Nos ajude. Nos ensine onde desaprendemos. Nos desperte onde estamos dormindo. Nos aviva onde estamos morrendo. Eu peço ao Senhor, fala conosco durante a reflexão dessa noite. Eu peço que apesar de mim, que o Senhor fale, que o Teu Espírito fale e que a Tua palavra alcance cada vida e que possamos dizer que o Senhor nos visitou nessa noite. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. É bem provável que você já teve o desprazer, eu digo desprazer, de estar em um velório de um familiar seu. Velórios são horríveis. O clima de um velório é horrível. As pessoas estão chorando, os olhos estão vermelhos, tem muita coriza, tem muita raiva, tem muita dor, tem questionamentos, tem confusão mental, emocional. É como se a vida estivesse no olho de um furacão. Se você já esteve lá e quem estava ali no caixão era alguém muito querido seu, eu garanto, a sua vida estava no olho de um furacão. Tinha tudo isso que eu falei aqui e mais um pouco. Provável que você está se lembrando. É horrível. A nossa vida está em caos. Nós não conseguimos pensar direito. Nós não conseguimos responder direito. Nós falamos coisas que nem imaginávamos falar. Nós choramos e lamentamos e falamos daquilo por dias, meses e até anos. Aquele caos domina o nosso ser de tal maneira que perdemos completamente o norte de nossas vidas. É sobre caos desse tipo que eu quero falar um pouco para você. E o texto de Lucas 7 a 11, a ressurreição do filho da viúva de Naim, é um texto de caos. É um texto de extremo tormento, terror, de uma vida no olho do furacão. E aqui eu quero mostrar para você o Deus que coloca ordem no caos. Vamos ler então Lucas 7, do 11 até o 17, tá bom? Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois, aproximou-se e tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Naim, uma pequena cidade, que o significado de seu nome é charmosa, ela não vivia um momento charmoso. Não tinha charme no que estava acontecendo aqui. Essa mulher, ela tinha uma vida normal, uma vida comum,
Provavelmente ela estava realizada em seus afazeres. Sabe, para uma mulher daquela época, algo super importante, extremamente necessário era conseguir um bom homem para casar-se com ele e ter filhos, de preferência, filhos homens, porque com filhos homens ela teria a garantia de suscitar descendência, de continuar o nome do seu marido, e ainda mais, caso acontecesse algo com o seu marido, os seus filhos homens teriam a responsabilidade de cuidar dela durante todo o restante da sua vida. Jesus tinha acabado de sair de Cafarnaum. Lá em Cafarnaum, ele curou a filha do centurião e ele foi para Naim. Ele precisava ir para Naim. Tinha algo que ele precisava encontrar ali. E chegando na cidade, ele encontra. Versículo 12 e 16. Ele encontra um cortejo fúnebre. E não há beleza em um cortejo fúnebre. Não há glamour em um cortejo fúnebre. Não há celebração num cortejo fúnebre. O que você vê são lágrimas, choro, coriza, as carpideiras. Você sabe o que eram as carpideiras? Eram pessoas que eram pagas para chorar nos velórios. Eram pessoas que ficavam ali especificamente chorando. Então era a visão do caos. O cemitério ficava fora da cidade, por isso eles estavam saindo e parece que Jesus os encontra na porta. E o cortejo era do filho da viúva que não tinha nem nome. Seu filho também não tinha nome. Era só o filho da viúva. Alguns dizem por aí que a esperança é a última que morre, não é? No caso dessa mulher, a esperança estava no caixão. No caso dela, a esperança morreu. A gente gosta de falar isso. A esperança é a última que morre, para ver se brota uma luz, um lampejo de vida, uma possibilidade dentro da situação que estamos passando. Mas a esperança dessa mulher estava ali, deitada naquele caixão. Versículo 13. Jesus viu aquela mulher e se compadeceu. E chegou para ela e disse: não chore. Jesus viu aquela cena. Jesus viu aquele caos. Viu aquela mulher que devia estar ali desesperada. Perdeu o seu marido anteriormente, não sabemos quando. Perdeu o marido, agora perde o filho. Imagine a mente dessa mulher. Meu filho vai ser sepultado. E agora? O que vou fazer? Para onde vou? Como vou dar sequência na minha vida? Não é desconhecido de vocês que as mulheres ocupavam um local ruim na sociedade naquela época. Não tinham tanto respeito e consideração como tem hoje. Imagine a cabeça dessa mulher. Mas Jesus, ele se compadece da nossa condição mortal. Ele se compadeceu da condição mortal dessa mulher. E ele fica irado com a morte. Na verdade, Jesus odeia a morte. Em João capítulo 11, versículo 33, quando Jesus fica sabendo que Lázaro estava sepultado, algumas versões dizem, e ele se perturbou, e ele se inquietou, mas a tradução verdadeira é, ele se indignou com aquela morte. Jesus está indignado com aquela morte, e ele chega para aquela mulher, ele vê aquilo ali, e ele se compadece da condição humana que ela estava sofrendo naquele momento. Ele olha para ela com misericórdia, ele se compadece. Se nós olharmos Hebreus capítulo 4, do versículo 14 ao 16, vai dizer assim, parafraseando, porque nós temos um sumo sacerdote que, como nós, foi tentado em muitas coisas, na verdade todas, mas não cometeu pecado. Ele foi tentado de tudo quanto era jeito, mas não pecou. E ele se compadece da nossa condição humana. Ele olha para nós, ele entende a nossa fraqueza, ele entende quem somos, ele entende a essência do nosso ser. Ele sabe intrinsecamente quem nós somos. Mas ainda não falei o melhor de tudo. Ele olha para nós não com olhos de julgamento, ele olha para nós como quem se compadece das nossas fraquezas e da nossa condição humana limitada.
sofredora e fraca. Versículos 14 e 15. Jesus, ali no meio da multidão, já falou com a mulher, agora ele sai um pouco do foco da mulher, ele se aproxima do caixão, num ato completamente improvável, num ato proibido que rompe paradigmas culturais, sociais, já que tocar em um morto era proibido. Ele sai de perto da mulher, chega perto do caixão e toca naquele caixão. Jesus não se preocupa com paradigmas sociais, culturais. Jesus não está preocupado com religiosidade, com julgamentos humanos. Ele já tinha visto aquela mulher, ele já havia se compadecido dela, ele já havia tocado aquele caixão. Ele vai fazer alguma coisa, ele tem que fazer alguma coisa. Ele já chocou todo mundo, porque ele foi direto na mulher. Ele choca mais ainda, quebrando paradigmas culturais. Ele vai e toca naquele caixão, toca em algo morto. Isso era proibido. Ele seria considerado impuro, sujo, ele seria julgado. As pessoas não encostariam nele depois disso. E é nesse ponto, quando Jesus vai lá e toca esse caixão, quando Jesus vai lá e faz alguma coisa porque ele se compadeceu, é nessa hora que ele ressuscita. Você fala, o menino? Não. O rapaz? Não. A esperança. Porque quem tinha morrido aqui era a esperança. Quem estava no caixão ali era a esperança daquela viúva. Ele traz de volta a vida desse homem, e com ela, ele traz de volta a vida da mãe. Quando ele traz esse homem de volta à vida, ele traz de volta para essa mãe uma chance, uma nova chance de viver em dignidade, de viver com honra, de viver uma vida digna. E ele entrega de volta o filho da viúva. Ele foi lá, entregou de volta, ressuscitou a esperança e entregou de volta para aquela mulher. Ele tinha que fazer alguma coisa, né? Ele tinha que fazer algo. Jesus, como sempre, não dá para prever o que ele vai fazer. Chegando ali com uma multidão acompanhando ele, os seus discípulos o acompanhando. Vocês sabem, os discípulos de Jesus eram muito religiosos, eles eram muito cheios de mimimi. Jesus de repente vê aquela cena do cortejo, Jesus sai andando, não pergunta nada para ninguém, não fala nada com ninguém, ele chega lá, vai direto na viúva, compadecido, sabendo da condição dela, ele vai direto lá. Não chora, fica calma. Eu odeio essa morte tanto quanto você. Eu estou tão revoltado tanto quanto você. Eu não fiz vocês para morrerem. E ele vai lá e ressuscita esse menino e traz de volta a esperança, traz de volta a dignidade para essa mulher. E no versículo 16 e 17, todo mundo fica cheio de temor. Eles se atemorizam grandemente. Afinal de contas, pessoal, é o primeiro milagre de ressurreição de Jesus. É a primeira vez que publicamente que a gente tem conhecimento que Jesus ressuscita alguém. Todo mundo se atemoriza, eles começam a louvar a Deus. E parece que a voz da multidão é uma só, porque senão Lucas não teria registrado. Eles dizem, Deus esteve entre nós. Um grande profeta se levantou. Deus visitou o seu povo. Na revista atualizada vai dizer assim, Deus esteve entre nós. Olha que legal. Nós começamos com uma cena de caos, nós começamos com uma cena de tristeza, nós começamos com a esperança morta. E agora, nós estamos com a multidão dizendo, glória a Deus, porque Deus nos visitou. Cheios de temor, porque Deus tinha feito alguma coisa. O caos tinha terminado. As lágrimas foram embora. A esperança renasceu, a multidão se dispersava à medida que a viúva volta para casa com o seu filho nos braços e a sua dignidade restaurada. O caos foi embora. A multidão agora não chora mais. As carpideiras pegaram seu dinheiro e foram embora. As pessoas não estão mais assustadas, elas estão com temor. E essa mulher vai para casa, feliz da vida, porque agora ela tem de volta esperança e dignidade. Deus acabou com o caos na vida daquela mulher. Ele colocou ordem naquela bagunça.
Deus visitou o seu povo. E quando Deus visita seu povo, Ele coloca ordem no caos. Olha, você e eu, nós não precisamos de um velório para que a nossa vida esteja em caos. Não precisamos necessariamente que morra alguém querido nosso para estarmos em caos, para estarmos perdidos, para nossa mente estar confusa, sem direção, para nos sentirmos no olho do furacão. Talvez você está no olho do furacão hoje. Talvez você que está sentado aqui não está no olho do furacão, mas talvez alguém que vai ouvir isso aqui, não sei quando, não sei onde, talvez está agora no olho do furacão, dizendo: minha vida está em caos, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. A esperança da sua vida, da nossa vida, ela pode ter morrido, ela pode ter ido embora, pode ser com um diagnóstico que a gente recebe. A esperança pode morrer com aquela nota na prova, com aquela nota no concurso. A esperança pode morrer com aquela briga com a sua esposa, com o seu marido, com a sua namorada. A esperança pode morrer quando você põe a mão no bolso e você só encontra um furo. A esperança pode morrer quando você olha a sua conta no banco e o gerente não quer deixar você embora sem chamar a polícia antes. Aquela dívida que nós não temos como pagar. A nossa vida pode estar um caos, uma bagunça, uma espiral de morte e desespero, porque nós não sabemos o que pensar sobre Deus. Nós não sabemos organizar a nossa vida em relação a quem Deus é. E estamos batendo a cabeça em vários lugares, tentando achar Deus, mas parece que Ele não está lá e a esperança morreu. Se você não está hoje no caos, eu quero ser bem animador para você e dizer: um dia você vai estar. Um dia estaremos. Depois da tempestade vem o bom dia, né? Mas depois do bom dia vem outra tempestade. Se não estamos agora, um dia estaremos no olho do furacão, no terror da hora mais sombria. Mas eu quero falar algo para você. Jesus percebeu a dor daquela mulher. Ele percebeu a situação daquela mulher. Jesus percebe a sua dor. Jesus é quem percebe a nossa dor, a nossa angústia, a nossa dúvida, o nosso desespero. É Ele quem percebe. Antes que a multidão se dê conta, Ele percebe o que está lá dentro do coração. Então deixa eu te falar uma coisa. Ele já viu, Ele já sabe. Mas Ele não só vê, Ele não só toma conhecimento, Ele já caminhou na nossa direção, Ele já caminhou na sua direção. Ele prova o próprio amor dEle para conosco pelo fato de que Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele já se compadeceu de você. Ele já andou na sua direção. Ele já rompeu paradigmas. Ele já rompeu a sociedade. Ele já rompeu o que as pessoas pensam. Ele já rompeu o pensamento comum. Ele já rompeu a religião. Ele já deu o primeiro passo em direção a nós. É Ele quem percebe. É Ele quem sente. É Ele quem se compadece da nossa condição humana. E é Ele quem anda até nós, na nossa direção. Ele já se compadeceu de você. Ele já andou na sua direção, Ele já estendeu a mão com toda a compaixão e com todo o amor do universo. Ele sabe que sofremos ou que sofreremos, Ele sabe que lutamos ou lutaremos com angústias mil. Ele já fez tudo. Ele já percebeu, Ele já fez tudo. E agora, Rafael, o que eu faço? Se Ele já fez tudo, e comigo? Se deixe tocar.
Se deixe tocar. Ele já estendeu a mão, ele já foi na sua direção. Se deixe tocar. Deixe o toque de Cristo organizar a sua vida de dentro para fora. Deixa o toque de Cristo colocar ordem no caos. Deixa o toque de Cristo na sua vida causar espanto em quem estiver ao seu redor. Deixa o toque de Cristo na sua vida fazer com que as pessoas que estão ao seu redor digam: Deus esteve na vida daquele fulano e daquela fulana. Deixe que o toque de Cristo faça ressuscitar a esperança, nem que seja a esperança, para partir em paz com Ele. Mas se deixe tocar. Cristo já tem feito tudo. Cristo já se compadeceu, Cristo já provou o seu amor, Ele já nos visitou e Ele está com a mão estendida. Se deixe tocar. O meu desejo nessa noite é que tanto eu quanto você nós possamos orar e dizer: Deus visitou o nosso povo. O meu desejo é que ao final do culto, ou que semana que vem, ou que para você mesmo você possa dizer, você possa gritar se for o caso: Deus me visitou, eu senti a mão de Deus, eu senti o toque de Deus e algo renasceu em mim, a esperança, a dignidade, a chance de um novo dia, a chance de algo diferente, a chance de sair de um caixão morto, frio, cadavérico, levantar dali e gritar e dizer e proclamar para todo mundo ouvir: Deus me visitou. Se deixe tocar, deixe Cristo tocar a sua vida, porque quando Deus visita o seu povo, Ele coloca ordem no caos. Quando Deus visita o seu povo, Ele põe ordem no caos. Vamos orar. Santo Deus, eu peço ao Senhor que nos visite. A começar por mim, coloca fogo no meu coração. Coloca fogo no coração dos irmãos, que arde pelo Senhor. Não o fogo estranho que clamam por aí, mas o fogo do Teu Espírito que aquece o nosso ser e ressuscita a esperança para enxergarmos, Senhor, a Tua mão estendida. Nós clamamos: visita o Teu povo, que a consciência da Tua presença seja real para nós. Ó Deus, esteja conosco, nós te imploramos. Manifesta a Tua presença. Receba honra e glória no nosso meio, porque sabemos, só o Senhor coloca ordem no caos da nossa natureza humana e pecadora. É o que eu te imploro, em nome de Jesus Cristo. Amém.